atuais, o evangelho humanista, ou o falso evangelho, trazer a figura de Jonatas e Davi numa figura de homossexualismo. Quem já viu isso? Está no Google. Você vai estudar as escrituras, e quando você vai buscar pelo Google a aliança de Davi, a devoção de Jonatas a Davi, o próprio Google está declarando que a conexão deles na alma era tão profunda que era amor de carne. Por que eu estou trazendo essas informações? Porque nós precisamos entender contra quem também é a nossa luta nas esferas externas. O que está regendo o mundo contra a igreja? Contra os propósitos de Deus, contra os escolhidos de Deus. O mundo está trazendo um falso evangelho, que se eu e você não tramitarmos no Espírito, seremos enveredados pela obra do engano. Devemos amar a pessoa, a palavra diz, mas nunca o pecado. Devemos acolher a pessoa, as escrituras dizem, mas nunca o pecado. Mas eu já conheço pessoas que já foram relevantes em Deus, que se perderam por causa dos seus deleites, que se perderam por causa da obra e da influência do engano, e hoje levantam altares que se dizem instituídos por Deus para ministrar aqueles que estão sendo rejeitados pela igreja. Não, a igreja rejeita. Não, a igreja tem uma estrutura para acolher o homossexualismo. A igreja não sabe lidar com isso. Eu e você precisamos refletir até onde tudo isso é uma verdade. Porque às vezes no meio dos nós estamos passando por esses tipos de crises. E eu gostaria de dizer para você, aonde eu não tenho a minha identidade bem discernida, bem repautada em Deus, eu estou numa zona de risco. Porque luta se levanta de dia e de noite para deturbar a nossa identidade em Cristo, para deturbar a imagem de Cristo em nós, a imagem de Deus em nós. O que as escrituras dizem a esse respeito? Que eu e você fomos criados, gerados, semelhança e imagem de anjos. É isso que as escrituras estão dizendo? Márcia, o que as escrituras estão dizendo? Que eu fui gerada para ser imagem e figura e semelhança da minha mãe e do meu pai? É isso que as escrituras estão dizendo? Não, as escrituras estão dizendo que eu e você fomos gerados imagem e semelhança do próprio Deus. Aleluia. Salmos 8 vai dizer, em algumas traduções, que Deus nos fez seres um pouco menor que anjos. E outras vão dizer que Deus nos fez um pouco menor que Ele. Você pode aplaudir o Senhor?